eu quero convidar a todos, por favor, que abram suas Bíblias comigo em Marcos, capítulo número 12. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Começamos lá no capítulo 1, versículo 1, e já estamos no capítulo 12 e vamos ler esses versos. Verso de número 38 a 40. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Vamos orar. Deus de toda glória, eu te peço que nesse instante o Senhor fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, de todos aqueles que estão aqui, os visitantes, de todos que estão com a tua palavra aberta, ó Deus, ante seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda e nos socorre com a luz do teu evangelho, que o teu Espírito Santo aplique cada verdade dita às nossas almas hoje à noite. Em nome de Jesus nós te agradecemos, pois sabemos que o Senhor ainda fala. Em nome de Jesus, digamos amém. Preste bastante atenção a partir de agora, por favor. O grande propósito do livro de Marcos é apresentar Jesus, o Messias, não apenas como um profeta ou um guru que veio anunciar uma nova filosofia ou um novo estilo de vida moral. Mas sim, e antes de tudo, apresentá-lo como filho de Deus. Aliás, ele iniciou o seu livro dizendo no versículo 1, capítulo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, ele segue argumentando e provando por que Jesus Cristo é o Filho de Deus e por que ele merece ser ouvido, adorado e amado por todos os homens da face da terra. Como bem tratamos no domingo anterior, em que Jesus se dirigiu à multidão e aos escribas que ali estavam, e diz que o Cristo é mais que filho de Davi, ele é o Senhor de Davi. Isso mostra que a ênfase do livro de Marcos está ligada à majestade de Cristo, como honrado por Deus, assentado à destra de Deus Pai. Então, paralelo a este grande tema do livro de Marcos, temos os subtemas. E um deles é exatamente o discipulado. Ou seja, o modo como os discípulos de Cristo devem viver, devem se comportar e devem se conduzir na caminhada cristã. Não esqueçam, só para contextualizar, para vocês saberem onde nós estamos aqui nesse texto, que Jesus ainda está no templo, ele está ensinando a multidão que o escuta com muito prazer, a escribas ali presentes e também os seus discípulos. Ele está encerrando o seu ministério de ensino público. A partir do capítulo 13, você não encontrará mais Jesus ensinando publicamente como ele fez aqui no capítulo 2. Ele já está no finalzinho, encerrando o seu ensino público. A partir de então será um ensino mais fechado para os seus discípulos. Só que antes de encerrar seu ministério de ensino público, nosso Senhor nos traz duas situações cujas lições são indispensáveis. A primeira, de caráter negativo, nós vamos ver hoje. É o que nós temos exposto, o que o discípulo de Cristo não deve ser. Enquanto a segunda é positiva e diz como o crente deve ser, como o crente deve andar e se comportar.
O texto que lemos agora, ele tem um tom negativo, porém, profundamente necessário. Porque ele é uma advertência que precisa ser levada a sério por aqueles que querem seguir Jesus fielmente neste mundo. Aqui, nosso Senhor está desmascarando a falsa piedade. Jesus está tirando a máscara dos falsos religiosos de sua época. Esta falsa piedade, como nós já vimos em momentos anteriores, ela é externada exatamente por aqueles que deviam ser o modelo, o padrão, o paradigma de uma vida santa a ser seguido, porém não estavam sendo. Tais pessoas não viviam conforme a vontade divina revelada. Eles tinham todo um modus vivendi que se mostrava religioso. Por fora, eles eram religiosos. Mas por dentro, negavam absolutamente tudo que pregavam e tudo que defendiam. Marcos registra essa denúncia de Nosso Senhor em 3 versículos. Enquanto Mateus vai levar um capítulo inteiro, que é o capítulo de número 23, denunciando essa falsa religiosidade. É tanto que em Mateus 23:3, Jesus disse o seguinte: façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Por quê? Porque dizem e não fazem. Em outras palavras, o que eles faziam na prática não correspondiam com a genuína piedade revelada na vida dos santos de Deus. Eles viviam a falsa piedade que Deus abomina, que Deus rejeita. Pastor, qual é a falsa piedade que Deus abomina? Vou lhe dar 3 respostas hoje à noite, baseado nesse texto. Em primeiro lugar, a piedade que busca publicidade. A religiosidade que busca publicidade. Volte comigo, por favor, a Marcos, no capítulo 12, e veja comigo o verso de número 38. Diz assim: e ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Observe, deixa eu explicar isso aqui. Jesus começa dizendo que os seus ouvintes deviam ter cuidado. Isso é uma advertência contra o perigo, e o perigo estava bem à frente deles, que era o de viver impressionados com os religiosos, que buscam publicidade, buscam fama, buscam aplausos humanos, pelo modo, inclusive, que se vestem. As roupas que Jesus cita aqui são as vestes que os ricos da época usavam para se apresentar em suas festas, seus banquetes, roupas longas, esvoaçantes. Alguns usavam estolas de sacerdotes para serem chamados de rabi. Estas roupas eram conhecidas como talits. As saudações nas praças se referem ao fato de que onde eles chegavam, mercados, ruas, portas das cidades, etc., eles esperavam que as pessoas ficassem de pé e os saudassem como que dizendo: chegou um grande homem de Deus. Só que Jesus já tinha denunciado isso anteriormente em outras partes do Evangelho. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 1, Jesus disse: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Em Mateus 23:5, Jesus disse a respeito desses falsos religiosos que eles praticavam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. E em João 12:43, Jesus disse: vocês não recebem a mensagem que eu prego porque amam mais a glória dos homens, o aplauso dos homens, do que a glória de Deus. Perceba, o que nosso Senhor está nos dizendo é que
tudo o que eles faziam com a intenção de ser visto, aplaudido, receber qualquer louvor da parte dos homens, tomados de narcisismo religioso, de nada valia diante de Deus. De absolutamente nada diante de Deus. Por essa razão, o alvo de Cristo é evitar que os seus discípulos, os cristãos, caiam na armadilha de um coração vaidoso, que busca ser reconhecido como um santo, uma mulher santa, dos homens que os assistem apenas para serem aplaudidos. Isso, na verdade, meus irmãos, é uma quebra do primeiro mandamento. É a busca de glória dos homens. Isso é uma quebra do primeiro mandamento. Inúmeros são aqueles que se mostram homens piedosos, mulheres santas, consagrados, mas cujo fim é somente ser louvado pelos outros. É somente receber aplauso dos outros. Muitos são os que usam em todos os lugares e a todo instante um linguajar religioso tão somente para serem vistos e admirados como gente santa. Vivem de exibições religiosas, roupas longas, jargões espirituais desligados da realidade, pessoas que só falam no evangeliquez o tempo todo. Já viu esse tipo de gente? Só fala no evangeliquez. Ela não sabe falar português, é só no evangeliquez. Conheci um homem que nunca saudava ninguém com bom dia, boa tarde ou boa noite, porque ele dizia que crente só pode saudar com a paz do Senhor. Esses dias me reclamaram que um determinado indivíduo não sabia discernir em que grupo de WhatsApp estava. Porque, num grupo exclusivo para a questão de trabalho, ele já tinha mandado em menos de 1 hora 37 mensagens tiradas do aplicativo Pão Diário. Pobre homem, buscando se mostrar espiritual, mais prejudicou a pregação do evangelho do que ajudou. Os narcisistas espirituais, eles mais prejudicam o evangelho do que ajudam. Porque a falsa piedade, meus irmãos, sempre foca no que é externo, no que é impressionável. Por exemplo, vamos construir o templo de Salomão. Já ouviu isso? Ou, como antes da Reforma Protestante, vamos construir a Basílica de São Pedro. Muito impressionável. Se você tiver a oportunidade de ir a Roma, especificamente o Vaticano, e visitar a Basílica de São Pedro, você vai ficar profundamente impressionado com a grandeza, com a organização, com a limpeza, com tudo que eles apresentam ali naquele templo, naquela basílica. Ou então, cultos cheios de luzes, fumaças, efeitos especiais, etc. Tudo para impressionar. Tudo para mostrar uma religiosidade que impressiona. Uma espiritualidade que não condiz com o evangelho de Cristo, mas que condiz profundamente com o tipo de culto que se prestava no templo pelo sinédrio, o tipo de culto que se prestava pelos escribas. Você não precisa mostrar que uma luz está acesa, precisa? Sua luminosidade é absolutamente perceptível, natural. A grande questão aqui é que nossa luz deve brilhar ante os homens de um modo natural, mesmo sendo nós pessoas espirituais, sem que precisemos jogar confete sobre nós, colocar placas de indicações em nossas ações de piedade e justiça. Deus será glorificado exatamente em que se perceba o quanto somos santos diferentes, sem que sequer digamos uma palavra. Os nossos atos precisam falar mais alto do que nossas palavras. Precisam falar mais alto do que as nossas vestes, do que tudo aquilo que nos arrodeiam. Em outras palavras, você não precisa dizer que não mente porque é crente. Basta não mentir.
Você não precisa dizer que é honesto porque é cristão. Basta ser honesto. Você não precisa anunciar que não fala palavrão porque é da igreja. Basta que não fale. Você não precisa ficar dizendo a todos que paga tudo o que compra fiado porque você é crente. Basta que você sempre pague o que compra. Não precisa ficar divulgando que doou uma cesta básica ou que foi doar um sopão na madrugada porque você é cristão. Simplesmente doe e pronto. E está feito o bem o próximo e você cumpriu o segundo mandamento. E você adorou a Deus. Então, não se faz necessário dizer que ama o próximo porque você nasceu de novo. Basta amar. Todos verão a sua luz naturalmente e logo indagarão. O que leva esse homem, essa mulher a amar o próximo a tal ponto? De forma tão impressionante? Pois bem, é aí onde saberão que Cristo faz toda a diferença na sua vida. Que Cristo é a causa da diferença na sua vida. Que por si mesmo você jamais chegaria àquele nível. Mas que algo aconteceu com você. Você nasceu de novo. Você foi alcançado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo transformou seu coração. Então você foi alcançado pela graça e tudo mudou. Ele lhe deu uma nova vida. E essa é a única explicação que pode dar sobre as suas atitudes corretas, justas, honestas, dignas, santas. Cristo em sua vida. Por que você age assim? Por que você não mente no trabalho? Cristo, por causa de Cristo. Por que você compra e paga? Por causa de Cristo. Por que você ama o próximo, inclusive ama até os seus inimigos? Aí você responde, por causa de Cristo. Simplesmente isso. E as pessoas vão de criar curiosidade de saber que vida é essa que Cristo proporciona. Só assim você poderá se juntar com o apóstolo Paulo e dizer: pela graça de Deus, sou o que sou. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, guarde-se de exibições religiosas, espirituais, que só resultam em glória ao seu próprio nome, admiração à sua própria imagem. Tenha cuidado com o narcisismo religioso. É muito perigoso, irmãos, e é muito sutil. Ele é muito perigoso e muito sutil. Tenha cuidado com o narcisismo religioso. A falsa piedade busca publicizar seus atos buscando glória dos homens e não a glória de Deus. E aí é onde está o perigo. Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de palavras de elogios, de aplausos? Todos nós gostamos. E o cuidado está exatamente aí. Segundo lugar, a falsa piedade ou a falsa religiosidade, ela busca prestígio social. Prestígio social. E eu quero que você volte comigo mais uma vez a Marcos 12, verso 39. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Observe, essa advertência ela é bem parecida com a primeira, mas ela tem sutilezas que a distinguem. Como, por exemplo, o fato de que aqui eles buscam agora posição elevada, status quo, não apenas entre mais o populacho, entre o povão. No primeiro, a gente viu que eles buscam entre o povão, eles querem ser aplaudidos nas praças, nas ruas, etc. Mas aqui, eles estão buscando agora glória que vem dos ricos, dos poderosos. As primeiras cadeiras nas sinagogas eram os bancos que ficavam encostados nas paredes, era tipo arquibancadas. E quem sentava naquelas arquibancadas era quem tinha prestígio. Principalmente os que sentavam na parte de trás, que ficava de frente com o pregador. O povão sentava no chão. Quem era do povo, do populacho, sentava
no chão. Os primeiros lugares nos banquetes que ele diz aqui é as primeiras cadeiras próximas ao anfitrião na mesa. Então, quem estivesse mais próximo do anfitrião, de quem estava dando a festa, era alguém de muito prestígio, era alguém muito honrado. Pois bem, eles queriam estas posições de destaque. Eles não aceitavam nada mais, nada menos do que não sentar, por exemplo, nas cadeiras reservadas para as autoridades. Sabe aquelas programações que você vai? Aí quando você chega tem algumas cadeiras na frente, tem tudo dizendo reservado, reservado, reservado. Se você inventar de sentar ali, é certo que vem um segurança bem grandão, fortão, lhe tirar dali e lhe jogar para fora. Então, eles queriam porque queriam sentar só nesses lugares. Reservados para autoridades. Eles queriam esse prestígio. Irmãos, há pessoas, e aí o que eu vou dizer agora, eu digo com o coração, com profundo lamento, mas vocês podem tirar as conclusões de vocês. Há pessoas que elas nunca conseguiram ser nada na esfera secular. Elas têm muita inveja de quem é alguma coisa na esfera secular. Juiz, médico, desembargador, enfim, dos grandiosos deste mundo aí, essa turma que ocupa a elite das sociedades. Mas essas pessoas acreditam que na igreja elas podem ser alguma coisa. Podem gozar de algum prestígio social, alguma posição na sociedade. E, infelizmente, muitas vezes isso dá certo. Muitas vezes isso dá certo. Como assim, pastor? Perceba. Inúmeros são os que usam da posição de líderes para traficar influências entre políticos. Traficar influências com lobistas, movimentos sociais, gente rica e por aí se vai. Tudo em nome da posição de formador de opinião que ocupa na igreja. O resultado são os trágicos escândalos que a gente assiste acontecer todo dia. Pois bem, não foi isso que nosso Senhor intentou para os seus servos, para que os crentes vivessem preocupados com o prestígio social que este mundo oferece. Por quê? Porque o preço que o prestígio social que este mundo cobra é comumente uma vida pecaminosa, apartada, afastada da vontade de Deus. Você terá de se submeter às condições que vão lhe separar da santa vontade de Deus se quiser ter certo prestígio social. Por exemplo, se você não fizer parte das tratativas corruptas, se você não fizer parte das negociatas mentirosas, se você não falar uma linguagem imoral, se não beber, se não usar drogas, se não bajular, se não estiver em mesa de bar, se não for para as baladas, se não comentar a favor nas redes sociais, o famoso babão, se não elogiar publicamente, se não fizer a média, você está fora do grupo. Pressão de grupo. Isso é muito comum entre os adolescentes, já perceberam? Quando a gente é adolescente, isso é muito comum acontecer com a gente. Em nome de fazer parte do grupo, briga com o pai, briga com a mãe, briga com o tio, briga com o professor na sala de aula, mas a gente não pode ser excluído do grupo. Nosso Senhor foi profundamente objetivo contra este perigo, quando ele contou uma parábola. Que parábola foi essa? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas, capítulo número 14. Lucas, capítulo 14. Lucas 14, nós vamos ler do verso de número 7 em diante. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você.
Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui, então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você, diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Que texto, irmãos. Esta é a grande lição de Jesus. A humildade de coração, sem querer se exaltar, sem querer os primeiros lugares, sem autopromoção. Tiago, irmão de Nosso Senhor, quando escreve a sua carta à igreja, ele diz algo semelhante da seguinte forma, escute. Tiago 2, verso 2 e 3. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupas de luxo, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali abaixo no estrado dos meus pés, que era no chão. Tiago então termina perguntando: será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é: tenham cuidado com a ideia de prestígio social segundo o mundo. Chegou de Hilux na igreja, tem um tratamento. Chegou de bicicleta, tem outro. Aqui nessa igreja, irmãos, eu não admito isso como pastor dessa igreja. Todos aqui dentro são irmãos, amigos, de um modo que glorifique a Deus. Não importa se você é empresário, não importa se você é médico, se você é advogado, seja lá o que for, não interessa. Aqui dentro, você é irmão como qualquer outro. Lá na sua função social, você pode ser o que for. Lá, você pode receber todo o tratamento devido à sua função. As pessoas que mais deviam receber honra aqui dentro são as que menos recebem em nossa nação, que são as professoras. No Japão, quando o imperador se encontra com um professor, ele se ajoelha, honrando o professor. No Brasil, os professores apanham na sala de aula. Em outras palavras, tenham cuidado com a ideia de prestígio social segundo o mundo, porque os valores do mundo não são os valores de Deus. O mundo vê de um jeito, Deus vê de outro. Os critérios do mundo não são os critérios de Deus. O apóstolo João coloca tudo isso da seguinte maneira na sua carta, quando ele diz: não amem o mundo, 1 João 2, 15 e 16, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que é que João está querendo dizer aqui? João está querendo dizer que a busca pelo prestígio social que muitos andam desesperadamente atrás não passa de desejo da carne. Não vem de Deus. Essa vida de constante comparação com o outro, de constante disputa com o outro, com o que o outro tem, onde o outro senta, onde o outro vai, onde o outro lancha, onde o outro janta, onde o outro faz compras. Isso não vem de Deus, isso é o espírito do mundo. Pois bem, ao contrário disso, que prestígio o cristão deve estar buscando?
O cristão deve estar buscando o prestígio diante de Deus a cada dia. Diante de Deus. E Jesus é o grande exemplo. Em João capítulo 6, versículo 38, ele disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Perceba, Jesus deixa claro que veio aqui com o objetivo, fazer a vontade de Deus. E ele sabia que ao agir assim, ele perderia o prestígio dos homens. Não seria agradável aos grandes. Nós estamos vendo isso aqui em Marcos. Nós estamos vendo desde o capítulo 11 como os grandes de Jerusalém estão o tempo todo tentando destruir Jesus, acabar com ele. Uns buscavam prestígio dessa turma. Jesus não queria o prestígio que vinha desse povo. Tinha o menor interesse. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo disse: por acaso procuro eu agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Paulo tinha consciência que seu objetivo maior era o prestígio diante de Deus e não meramente com os homens. Pois seria inútil gozar, viver para agradar os homens com um prestígio humano e não ter nenhum prestígio diante de Deus. Amigos, foi exatamente para isso que nós fomos criados. Você foi criado com um propósito. Foi criado para fazer, antes e acima de tudo, a vontade do seu Criador. Sermos agradáveis aos seus olhos. Agradáveis. Termos nossa glória na pessoa de Cristo. Paulo vai dizer várias vezes isso. Eu me glorio em Cristo. A minha glória é Cristo. A minha glória é Cristo. Aí eu pergunto, do que adianta você ser conhecido na terra e não ser conhecido no céu? Do que adianta os poderosos da terra lhe receber e o poderoso do céu não lhe receber? Do que adianta você gozar de prestígio aqui nesse mundo, mas não ter nenhum prestígio diante do trono daquele que é o Todo-Poderoso? Do que adianta você ser convidado para as melhores festas desse mundo, os melhores aniversários, para os melhores churrascos, mas não ser convidado para as bodas do Cordeiro? Para o banquete celestial? Aí eu pergunto, em que lugar da vida você anda buscando prestígio? Aqui nesse mundo ou diante de Deus? Isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto. Terceiro lugar é que a falsa piedade busca os confortos materiais deste mundo. A falsa piedade, a falsa religiosidade, a falsa espiritualidade, ela busca os confortos materiais deste mundo. E aí nós vamos voltar mais uma vez para Marcos 12, para vocês observarem comigo o versículo 40, somente a face A do versículo. Veja como Jesus denuncia aí a postura desses escribas. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Já já a gente volta a esse texto. Observe, há várias interpretações aqui do que vem a ser devoram as casas das viúvas. Há várias, mas a principal e a mais aceita entre os teólogos é que estes homens ofereciam serviços espirituais em troca de dinheiro. E para justificar isso, eles faziam longas orações pelas viúvas. Faziam campanhas de orações nas casas das viúvas. O fato é que, na época, as viúvas eram o grupo social mais vulnerável de todos. Por que que elas eram vulneráveis? Porque quando o marido morria, naquela época, os bens da família ficavam para o filho mais velho. E, às vezes, o filho mais velho abandonava a mãe. E a mãe, então, ou ia mendigar, ou ia viver de ajudas
que os familiares, irmãos, irmãs, ajudavam. Por isso que elas eram profundamente vulneráveis. Os escribas, por outro lado, viviam de ofertas das pessoas. Eles viviam de ofertas. Eles não eram ricos como os saduceus. Os saduceus eram ricos, mas eles não. Logo, muitos deles se aproveitavam dos mais vulneráveis, no caso, as viúvas, que os admiravam, e assim eles enricavam ilicitamente. Então, em nome de prestar algum conforto espiritual a essas senhoras, eles se encostavam em suas casas e abusavam da generosidade delas, administrando os bens delas e até recebendo ofertas em dinheiro vivo. Porque o escriba, que era os doutores da lei, eles também podiam assumir o papel de despachante, de um representante legal. Então, às vezes, eles queriam ficar representando alguns bens que ainda aquela viúva tinha, eles iam e queriam ficar sendo representantes daqueles bens, os administradores daqueles bens, aí eles iam e roubavam. Metiam a mão no dinheiro das pobres coitadas. E para justificar isso, eles faziam longas orações nas casas das viúvas. O historiador Flávio Joséfo conta a história de um judeu trambiqueiro que estava exilado em Roma. E ali ele conheceu uma viúva muito rica, chamada Fúlvia. Ele se apresentou como mestre da lei, vestido de mestre da lei, e persuadiu Fúlvia a doar grandiosas somas de dinheiro para o templo de Jerusalém, sendo que essas grandes somas de dinheiro era para o próprio bolso dele. Isso se tornou conhecidíssimo em Roma e foi um escândalo em toda a cidade de Roma. Então, Marcos, quando escreve esse evangelho, Marcos está escrevendo primariamente para os cristãos de Roma. E eles sabiam muito bem desse fato escandaloso de Fúlvia. Além disso, eles sabiam exatamente por meio desse escândalo o que significava devorar as casas das viúvas. Era oferecer um serviço espiritual e tomar tudo das coitadas das viúvas. Como mestres da lei que eles eram, eles deviam lembrar os vários trechos do Antigo Testamento que Deus adverte não fazer isso com as viúvas. Como, por exemplo, em Isaías capítulo 10, versos 1 e 2, que diz: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Isso é uma advertência. Como mestres da lei, eles deviam conhecer esse texto e tantos outros. Então, meus irmãos e amigos que me ouvem hoje à noite neste auditório, preste atenção. O que você assiste hoje com os profetas do Pix na internet, os teólogos da prosperidade e os coaches, é herança dos escribas inescrupulosos, ladrões que roubavam pessoas vulneráveis para enriquecer ilicitamente. Você pensa que o pecado é novo? Não existe essa de pecado novo no mundo. O pecado é algo que já existe milhares e milhares de anos. E o que a gente assiste hoje já acontecia naquela época. Lamentavelmente, e eu digo isso com profundo pesar, porque no Brasil, infelizmente, pastor é visto, vocês já sabem. Lamentavelmente tem sido comum ouvirmos falar de escândalos de religiosos que, buscando ser ricos materialmente, devoram a casa dos irmãos. Mete a mão no bolso dos irmãos. Abusam da boa-fé dos irmãos. Da boa-fé das pessoas mais vulneráveis. Lamentavelmente temos assistido isso. TV aberta. O que nosso Senhor está denunciando aqui é exatamente essa
busca de riquezas materiais neste mundo em nome de Deus. E aqui a advertência vai tanto para nós que estamos em posição de liderança, quanto para aqueles que estão em posição de liderados. Todos nós temos que ter cuidado com essa busca desenfreada por riquezas materiais neste mundo em nome de Deus, usando o nome de Deus. O cristão não deve viver neste mundo procurando ser rico a qualquer custo, à torto e à direito. Esta não deve ser a sua primeira preocupação ao acordar todos os dias da sua vida. Não deve ser, e eu vou repetir isso aqui. O cristão não deve viver neste mundo procurando ser rico a qualquer custo. Esta não deve ser a sua primeira preocupação ao acordar todos os dias. Provérbios 23, versículo 4, olha o que o sábio disse. Não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Provérbios 28, 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Mas vamos ver com os nossos próprios olhos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Agora vocês vão entender exatamente por que o cristão não deve amanhecer seus dias ansioso, preocupado, arrancando os cabelos da cabeça, constantemente a fim de se tornar o homem mais rico da face da terra. Verso de número 8. 1 Timóteo 6, verso 8. Olha como Paulo coloca. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você tem o sustento? Você tomou café? Você almoçou? Jantou ou vai jantar? Tem onde dormir? Está vestido? Isso aqui acaba com a ansiedade do coração. Levante a mão para o céu e diga, obrigado, Senhor. Ele segue. Mas, conjunção adversativa, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos. Meus irmãos, quando eu li isso, e eu já li esse texto várias vezes, mas quando eu li isso, dessa vez, me veio uma pergunta que eu nunca tinha feito antes. Por que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever isso? Aliás, tanto os provérbios que eu citei quanto Paulo. Por que o Espírito Santo inspirou estes homens a escrever isso? Por quê? Por que ele não proibiu Paulo de escrever isso? Por que ele não jogou na mente de Paulo, dizendo, Paulo, não escreva isso não. Isso aí não. Vá só até o versículo 7, mas do 8 a 10 não escreva não. Por que o Espírito Santo não os proibiu? E eu fiquei pensando, porque de fato tem coisas que como crente em Cristo você pode fazer e de repente ficar rico. Por exemplo, você pode escrever um livro e a obra se tornar um best-seller. Você vender milhões e milhões de cópias na área que você trabalha. Você pode, por exemplo, compor uma música. E se uma música sua fizer sucesso no Brasil, pronto, é muita coisa. Você pode fazer um projeto para o seu trabalho e o seu patrão se agradar tanto e fazer o que fez com José, de colocar como a segunda pessoa dele. E você ter ali um bom salário, ter um bom ganho. E dali as coisas irem melhorando. Você muda de casa, né? Muda de bairros, e aí por aí se vai. Então,
há muitos meios lícitos pelo qual o cristão pode enricar. Claro, eu também não estou dizendo com isso aqui, que, por exemplo, o obreiro não seja digno do seu salário. Muito pelo contrário, o obreiro, a Bíblia diz, Paulo vai dizer que o obreiro que se afadiga na pregação da palavra, ele é digno de dobrados honorários. Dobrados honorários, 1 Timóteo 5,17. Mas a pergunta que não quer calar é, por que então a Bíblia Sagrada coloca isso nesses termos? Eu cheguei à seguinte conclusão. Creio eu que toda essa questão repousa em não se ter a riqueza como alvo primário, e sim a glória de Deus. Ou seja, o que quer que você faça, precisa vir primeiro para a glória de Deus. E se disso lhe vier riqueza, amém. Se não vier riqueza, amém também. Porém, Deus foi glorificado. Compreendem? Os escribas aqui denunciados não pensavam assim. Para eles, primeiro os seus cofres, depois a glória de Deus. Depois Deus. Se sobrasse tempo, Deus. Já viu aquela historinha? Diz que é um dos líderes aqui do Brasil, eu não sei da veracidade dessa história, mas diz que ele chegou e fez um desafio para Deus. Pegou todas as ofertas que ele recebeu, botou dentro de uma bacia e disse, ó Deus, vou fazer um desafio contigo. Vou jogar essas ofertas para cima. O que ficar aí é teu, o que cair é meu. Desse jeito é fácil, né? Esse jeito é muito bom. Então os escribas pensavam assim. Giravam em torno de ficar ricos às custas dos vulneráveis, mas eles iam além. Eles davam ademão de verniz religioso com longas orações. Com longas orações, sabe? Eles davam essa demão de verniz. Eles devoravam as casas das viúvas, mas para a coisa não ficar tão feia, não, mas ali a gente, olha, a gente faz longas orações, a gente faz campanhas de orações. 7 sexta-feira da vitória na casa da viúva Joana. E aí seguia. Mas, irmãos, essa questão da demão de verniz religioso, eu fiquei pensando. Será se nós também não fazemos o mesmo algumas vezes? Será se nós também não damos uma demão de verniz religioso quando cantamos, pregamos, oramos, dizimamos, ofertamos, etc. Tudo isso somente para ser abençoado? Tudo isso somente para ter dinheiro, para que Deus nos dê saúde, nos dê carro do ano, casa em condomínio de luxo, videogames, roupas de luxo, bolsa de luxo, sapato de luxo, joias de luxo, ternos de luxo? Será se a nossa fé de domingo à noite não é a mesma fé interesseira dos escribas? Será se o que nos move domingo após domingo ir ao templo, adorar junto com a igreja, não é a mesma fé interesseira e mundana dos escribas? O teólogo chamado J.I. Packer disse o seguinte, ele colocou da seguinte forma. Ele colocou tudo isso como mundanismo. E ele diz, abre aspas, mundanismo significa ceder ante o espírito que anima a humanidade decaída. O espírito de egoísmo, de autoindulgência que busca somente os seus próprios interesses, sem levar Deus em consideração. Se um homem é mundano ou não, depende não de quanto prazer ele goza das coisas boas e agradáveis desta vida, e sim do espírito com o qual ele goza dessas coisas. Se permitir que elas o escravizem e tornem-se um Deus, isto é, um ídolo, em seu coração, então ele é mundano. Fecha aspas. Aqui está toda a questão. Com qual espírito, por exemplo, você desfruta das coisas boas e agradáveis desta vida? Isso diz se você é um homem de Deus ou se você é um mundano. E se você não puder mais desfrutar das coisas boas e agradáveis dessa vida, sua vida fica sem sentido?
Fica sem significado? Quando você pensa em ganhar algum dinheiro, o que é que vem em primeiro lugar no seu coração? A glória de Deus, Deus ser glorificado? Ou meramente os prazeres que o dinheiro pode comprar para a sua carne? Não sei se vocês já observaram, muitos desses personagens que já ganharam em Mega Sena, principalmente homens, a primeira coisa que faz é trocar a esposa. Né? Mas estão nem aí para carro. Primeira coisa que faz, camarada, troca de esposa, troca de mulher. Pega uma lá pela metade da idade ou mais baixa ainda, né? Ou seja, o dinheiro não vai servir em nada para a glória de Deus, somente para os prazeres da sua própria carne. Você que me ouve hoje à noite, você seria classificado entre o homem e uma mulher mundano ou entre um homem e uma mulher genuinamente cristão? Por que você veio aqui hoje à noite? O que lhe moveu vir até aqui hoje à noite? Essa resposta é importante. É importante ponderar sobre isso. Por que, pastor, que isso é importante a gente pensar? Por que é importante? E eu respondo a vocês. Por causa da parte B do versículo 40 do capítulo 12 de Marcos. Vocês viram o que foi que Jesus disse na parte B? Volte comigo, por favor, para Marcos, capítulo número 12. Verso de número 40, parte B. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Jesus eleva o tom. Note. Eleva o tom de juízo contra os falsos mestres. O peso da botina de Deus sobre a cabeça deles será muito mais severo, mais intenso que o daqueles que não são mestres da lei. Tiago, no capítulo 3, versículo 1, disse: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabemos que seremos julgados com mais rigor. Às vezes tem algumas pessoas que me procuram e dizem: pastor, eu tenho um chamado para ser pastor, eu quero ser pastor, quero pregar. Eu disse: meu irmão, você já leu Tiago 3:1? E o juízo será muito mais severo para quem é mestre no meio do povo de Deus. Vocês têm ideia, irmãos, do que é você ser chamado por Deus para prestar conta de uma alma? Eu penso muito nisso, nessa responsabilidade. O dia que Deus vai me chamar, e Deus vai me chamar para prestar conta das almas dos irmãos a quem eu pastoreio aqui nessa igreja. E eu fico pensando na responsabilidade que é Deus me chamar para aquele momento. Se todos os pastores parassem um minutinho para pensar no peso dessa responsabilidade. Seu patrão chama você para prestar conta de algumas coisas, você já vai logo todo se tremendo. Já vai todo, já fala, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz de errado? O que foi que aconteceu? O que eu quebrei? Né? Imagine quando Deus chamar aqueles que são mestres, que são líderes, que são pastores, para prestar conta. Você pastoreava o rebanho de Deus. Você ensinava na escola bíblica. Você ensinava para as crianças. Por outro lado, podemos dizer também que o juízo de Cristo será muito severo sobre aqueles que praticam a religião em busca da autopromoção, em nome de se dar bem nessa vida, abusando da fé alheia e da bondade de Deus. Por isso que eu perguntei há pouco, por que você veio aqui? Por que você saiu da sua casa para vir cultuar a Deus hoje aqui? O que você intenta receber, além do próprio Deus, que seja melhor e maior que o próprio Deus? Em Marcos capítulo 8, verso 36, Jesus disse: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta, você que me ouve hoje à noite aqui, gozar todos os prazeres dessa vida na mais alta intensidade, possuir tudo que os seus olhos possam alcançar e cobiçar, e no final terminar no inferno? E no final terminar entre os demônios? Pastor, então, o que a gente deve fazer para viver a vida cristã longe da falsa piedade? Longe dessa busca desenfreada
pelos confortos materiais deste mundo que são tão sedutores aos nossos olhos, a concupiscência da nossa carne, a soberba da nossa vida. O que a gente faz, pastor? Tem jeito? Ainda bem que tem, irmãos. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo número 6, por favor. Mateus 6. Verso de número 19 a 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas juntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. A vida cristã, longe da falsa piedade, é aquela mais preocupada em ganhar o mundo vindouro do que em ganhar este mundo. O que é um cristão? O que é um cristão? O cristão é alguém que o céu é onde está depositado o seu coração. O cristão é alguém cujos tesouros estão se acumulando lá na eternidade. Antigamente, muita gente praticava trambiques em nome de Deus, negócio de vendendo terreninho no céu. Você vê a que nível, os mais antigos aqui vão lembrar dessas histórias de vender terreninho no céu. Outros, na Reforma Protestante, vendiam indulgências, né, que era o perdão das almas. As pessoas saíam do purgatório e já iam direto para o céu. Você vê que essa história, irmãos, essa história de trambique no meio da religião, isso é antigo. Mas a questão aqui que Jesus está trazendo para nós é o seu coração, meu amigo, onde está? Onde ele está acumulando tesouros? Esta é a mensagem do Evangelho de Deus. Aí Paulo chega em Colossenses 3, 1 e 2 e diz: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Segundo Pedro 3,13, ele diz: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É isso que o coração do crente, nascido de novo, genuíno, espera. Novos céus e nova terra. O coração daquele que nasceu de novo, que foi chamado por Deus, transformado pelo Espírito Santo, está aguardando ansiosíssimo ver seu Senhor gloriosamente descer nas nuvens e nos levar de uma vez por todas para a Nova Jerusalém. É assim que está o coração do genuíno crente. A falsa piedade está profundamente preocupada com o aqui e agora. A falsa piedade está profundamente preocupada em caçar traças, em destruir as traças, não levando em conta que nossa pátria não é aqui. A pátria do verdadeiro crente não é aqui. Somente a piedade verdadeira tem a esperança de uma vida plena e gloriosa no céu, e não aqui. Aqui, meu amigo, se eu lhe der todos os tesouros deste mundo, se eu der para você hoje, se eu pudesse lhe dar, você não poderia dizer para mim: minhas preocupações acabaram. Por que não acabaram? Agora você vai ter outros medos. Medo de ser sequestrado, medo do dinheiro acabar, medo de ser roubado, medo do banco falir. Só muda as preocupações. Aliás, fica piores. Algumas pessoas aqui vão entender o que eu estou falando. Algumas pessoas hoje que ganham mais de um salário mínimo, 2, 3 salários mínimos, alguns vão lembrar que quando ganhavam um salário mínimo, às vezes vivia até melhor do que hoje ganhando 3, 4 salários mínimos. Mas quando eu ganhava só um salário mínimo, era tudo organizadinho, minhas contas. Agora hoje eu ganho 3, 4 salários mínimos e tá uma bagunça. Porque as preocupações mudam. Mudam. Não é quanto dinheiro você ganha, meu amigo. É onde está o seu coração. É em que lugar está o seu coração. É onde repousa
o ânimo da sua alma. Aí eu pergunto, com qual mundo seu coração está preocupado? Com este ou com o vindouro? Com qual mundo você está ensinando a sua família a se preocupar? Com esse ou com o vindouro? Com qual mundo seu cônjuge, seus filhos, seus amigos estão vendo você preocupado? Com este, daqui, ou com o prometido na glória? A sua pátria é meramente o mundo presente, ou o seu coração está apontado para a terra prometida, a nova Jerusalém? Pense sobre isso. Reflita sobre isso. No hino 329 nós cantamos assim: quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Irmãos, se a gente pudesse, se Deus permitisse, que a gente abrisse assim uma brechinha do que nós vamos ter no céu e pudéssemos dar só uma espiadinha, a gente nunca mais serviria ao Senhor com o coração negligente que a gente serve hoje. A gente nunca mais viveria para Deus, às vezes de forma tão preguiçosa, tão displicente como a gente vive hoje. Se a gente conseguisse ver assim por uma brechinha, Deus assim abrisse uma brechinha da eternidade e fizesse a gente ver, ali está a tua mansão celestial. Nossa vida seria completamente outra. Permita-me concluir essa mensagem dizendo: tenhamos cuidado com a piedade que busca publicidade. Tenhamos cuidado com a piedade que busca prestígio social. E a piedade que busca os confortos materiais deste mundo acima de todas as coisas. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Ela não vai adiantar de nada no dia em que você der o último adeus para os seus familiares. Aquele último adeus que você der para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos. Aquela última entrada no hospital que você der e não voltar mais dali, de nada vai adiantar você ter vivido com um coração cujos tesouros estão nessa terra. Por isso, coloque o seu coração nos tesouros celestiais. Que Cristo seja o nosso tesouro na glória de hoje em diante. Vamos orar. Deus bendito, te damos graça pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Ela nos instrui, Senhor Deus, no caminho certo, o caminho em que devemos andar. Nos adverte dos perigos desse caminho, como hoje à noite. Uma mensagem de pura advertência, de puro cuidado, de não sermos tão ingênuos, ó Deus, porque nem tudo que se fala do Senhor é de fato do Senhor. Há muitos daqueles que se aproveitam, ó Senhor Deus, da boa fé do nosso próximo, dos nossos semelhantes, para aplicar golpes e assim manchar, sujar, achincalhar com o teu evangelho. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, e nos ajuda a te amar acima de todas as coisas. Fazer do Senhor de fato o nosso tesouro. O Senhor ser a nossa glória. Nosso prestígio está aí na eternidade e não meramente aqui. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a pensar mais nas coisas lá do alto. Ajuda-nos a ser mais contentes com o que já temos. A não viver tão ansiosos com, ó Deus, com aquilo que o nosso coração anseia meramente pela soberba da vida e pela concupiscência da carne. Livra-nos das ansiedades deste mundo, das ansiedades que o mundo tenta colocar sobre nosso coração, de ter isso, ter aquilo, e ter mais isso, e ter mais aquilo. Está entre os poderosos deste mundo. Livra o nosso coração, Senhor Deus, destes perigos sedutores.
E ajuda-nos, ó Pai, a caminhar contigo na simplicidade do Evangelho, na simplicidade em que Paulo andou, Pedro, João, Tiago, todos os teus servos ao longo da história da igreja. Te peço pela vida daqueles que estão aqui nos visitando, que essa mensagem frutifique no coração deles e que eles lembrem, ó Deus, dessa mensagem em tempo oportuno e assim ensine seus familiares e seus amigos em nome de Jesus. Te agradecemos por teu amor. Gratos, todos nós digamos amém.